Bom dia, princesa. Passando para deixar uma palavra para você nessa sexta-feira. Aqui o salmista, no Salmo 69, ele diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo e não tenho onde firmar os meus pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me arrastaram. Cansei de pedir socorro e a minha garganta se abrasa, os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. No versículo 29 diz assim: Grande é a minha aflição e a minha dor, protege-me, ó Deus, a tua salvação. Versículo 30 diz assim: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus de vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-o nos céus e na terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência de seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Aqui o salmista ele vai falar, e pelo que a gente lê aqui, ele vai falar da sua grande aflição. Ele fala, a gente consegue ler nas entrelinhas que ele está passando por um momento muito difícil, onde ele está sendo perseguido, onde ele está tendo uma crise ali existencial. Ele fala: Senhor, não me culpe por causa dos meus pecados. Aí ele fala que não se decepcionem por minha causa, aqueles que olham para mim e não conseguem enxergar o Senhor em mim. Então a gente percebe que o salmista está passando por um momento muito delicado da vida dele, muito difícil. E ele começa a falar para o Senhor e pedir socorro para o Senhor. E aí aqui no final do Salmo, ele vai e fala, né, que ele vai louvar ao nome do Senhor, porque isso agrada muito mais ao Senhor do que o sacrifício, do que os bois, do que o sangue dos animais, né? Então aqui ele nos ensina uma grande lição e um grande segredo. É necessário louvar ao Senhor com um coração grato, ainda nos momentos mais difíceis da nossa vida. O salmista aqui ele fala de um grande desespero, de uma tristeza profunda. Aí ele fala assim: eu me encontro submergido pelas águas, é como se as águas estivessem chegando ao meu pescoço ao ponto de eu não conseguir mais respirar. Ele fala que ele se sente como se ele estivesse dentro de uma lama e ele não tem onde firmar os seus pés para conseguir impulso para sair daquela situação. Então a gente percebe que o salmista está numa situação muito difícil e ele começa a clamar ao Senhor. E aí ele conta para a gente um segredo, que é louvar ao Senhor independente da situação. É louvar ao Senhor mesmo com essa situação. Então o salmista aqui ele nos ensina uma lição preciosa. Louvar ao Senhor, oferecer a Ele um sacrifício de louvor, de adoração, porque Ele se agrada muito mais do nosso louvor do que do nosso sacrifício. Ele se agrada muito mais da nossa obediência do que do sacrifício. Então eu te convido nessa sexta-feira, estamos chegando no final de semana, eu te convido a refletir aí na sua casa, a buscar o Senhor e hoje, com um coração grato ao Senhor, independente da situação que você esteja enfrentando. Eu sei que a situação não está fácil, eu sei que muitas de nós estamos exatamente como como o salmista estava. Estamos exatamente como Davi estava nesse momento quando ele escreveu esse salmo. Muitas estamos sentindo que as águas já chegaram ao nosso pescoço, a gente já não consegue mais respirar. Outras sentem que não tem mais uma base para se apoiar, para ganhar impulso para sair dessa situação. Mas o salmista aqui ele nos ensina uma preciosa lição. E é essa lição que eu quero dividir com você hoje e quero te incentivar a usar esse segredo e essa estratégia, que é adorar ao Senhor, independente da situação. Adorar ao Senhor ainda dentro da situação. Porque o Senhor é aquele que muda, Ele é aquele que faz. E o salmista ele fala, eu vou ver as pessoas ainda louvando ao Senhor. Eu vou ver que ainda as pessoas vão olhar para mim e vão proclamar ao Senhor e vão adorar ao Senhor, porque vão enxergar em mim o Senhor, vão enxergar na minha causa, na minha vida, no meu testemunho, vão enxergar a essência de Cristo, a essência do Senhor. Então que nessa sexta-feira você tire um tempo e adore ao Senhor. Tá difícil a sua situação? Adore ao Senhor. Você não vê saída para o seu problema? Adore ao Senhor. Você está passando por uma situação de perseguição? Adore ao Senhor. Tá difícil no seu dia de trabalho hoje? Adore ao Senhor. A situação da sua família está difícil, o convívio está ficando difícil.
Adore ao Senhor. Está passando por uma crise existencial, de repente você está perdido dentro de você mesmo. Adore ao Senhor. Está difícil no seu casamento, o fardo está difícil para carregar. Adore ao Senhor. De repente é com seus filhos, está difícil enxergar como fazer, que estratégia tomar, que decisão tomar. Adore ao Senhor. Enquanto você adora, enquanto você busca, enquanto você exalta o nome daquele que te formou e que te criou, Ele envia anjos para guerrear as suas guerras. Ele envia consolo para o seu coração. Ele envia o Espírito Santo te trazendo estratégias do céu para você lidar com a situação que você está enfrentando. O segredo é: adore ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é grande, porque Ele é tremendo e Ele é o único que pode. Então que eu fico maravilhada com Davi, quando ele divide com a humanidade esse segredo. Então tome posse dessa arma, tome posse dessa estratégia e depois você vai me contar os testemunhos. Amém? Tire um dia hoje. Hoje é sexta-feira, eu sei que os dias são corridos, para todas nós é corrido, mas tire um dia hoje, tire um momento nesse dia de hoje e adore ao Senhor. E você pode ter certeza que isso vai produzir para você um momento de divisor de águas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Ele te renove nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Um beijo, te espero no domingo para o nosso culto. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa. Amém?